Olá, turma! Estamos aqui para mais uma semana, certo? Repleta de muito aprendizado. Espero que todos estejam bem, certo? Espero que todos façam as leituras, sigam as orientações, para que vocês possam, de fato, absorver o conhecimento, certo? E aí, hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, que fala sobre os fatores e os impactos ambientais. E hoje, nesse vídeo, nós vamos focar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes dentro do ecossistema. Então, desde o início, a gente vem estudando um pouquinho sobre essa questão ecológica, na verdade, é uma parte introdutória sobre ecologia. E na aula de hoje, nós vamos entender o porquê, né, que acontece as relações e as interações dentro do ecossistema. Então, para que a gente possa entender de fato como essas relações e essas interações acontecem, nós precisamos relembrar alguns conceitos que a gente já viu e atribuir outros conceitos importantes. Então, vamos lá. A gente já viu que ecossistema nada mais é do que um conjunto de fatores abióticos e bióticos. Vamos lembrar o que é isso. Os fatores abióticos são aqueles fatores não vivos, mas que eles são essenciais para a existência de vida. Que fatores são esses, professora? A água, o ar, a temperatura, né? A luz. Então, são fatores que não possuem vida, mas que são essenciais para a existência da vida. Porque sem água, será que a gente sobreviveria? Claro que não, né? E os fatores bióticos, que são os fatores que possuem vida, que são os seres, são as plantas, são os animais, somos nós, seres humanos, enfim. Então, esses dois fatores, né, que formam dois grupos aí, eles precisam se relacionar para que o ecossistema, né, exista, né, para que exista as diversidades de espécies, para que existam as relações dentro de um território. E aí, essas interações, elas vão acontecendo naturalmente, certo? E deixa eu explicar melhor para vocês. As interações, na verdade, elas acontecem, mas nem sempre elas são benéficas. Por exemplo, pode haver que espécies diferentes vá competir por alimento, por território, certo? Mas isso aí são interferências naturais, não vai prejudicar o meio ambiente. Mas também nós vamos estudar algumas interações causadas, né, por fatores humanos e que vai acabar interferindo, né, na escala, na organização do ecossistema. E isso vai causar justamente os impactos ambientais. Então, nós vamos ter dois tipos de impactos: os impactos causados naturalmente e os impactos causados pela ação humana, certo? Tudo isso dentro de onde? Dentro do ecossistema, dentro de um território, dentro de uma área, tá? E aí, é importante também a gente lembrar que nós estudamos alguns conceitos importantes, como o conceito de nicho ecológico e de habitat. Lembrando que se dentro do ecossistema existe todas essas relações, acontece que a espécie ela precisa viver em um ambiente, ela precisa desempenhar um papel no ambiente, e é justamente o que dá o significado à palavra nicho e à palavra habitat. Então, pessoal, nicho nada mais é do que a profissão do ser vivo. Como assim, professora? Os animais têm profissão? Sim, eles têm profissão, sim. Não é uma profissão efetivamente, mas é o papel que ele desempenha naquele ambiente, a forma como ele se alimenta, a forma como ele se reproduz, né? Os hábitos de vida daquela espécie, daquele animal, é justamente o nicho ecológico, o conjunto desses fatores de vida daquele ser vivo. E o habitat nada mais é do que o endereço que aquele animal possui. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, aonde é que a minhoca vive? Vocês iriam me dizer que ela vive voando ou que ela vive no solo? Vocês iam me dizer que ela vive no solo. Então, o solo é o habitat da minhoca, tá? Então, habitat é o endereço, é o local que aquela espécie vive, certo? E lá ela vai desenvolver o seu nicho ecológico, que são as funções, os elementos que ela precisa, né, desenvolver para viver naquele ambiente. Então, isso é muito importante vocês lembrarem, porque são dois conceitos interessantes
e que vocês vão precisar, né, na resolução do exercício, saber a diferença entre nicho e entre habitat. Gente, outra coisa bem importante é que nós temos os seres vivos, na verdade, para eles conseguirem viver dentro desse território, eles precisam se alimentar, né? É através do alimento que eles vão conseguir energia. E aí, nós temos dois grupos de seres. Nós temos os seres que são autótrofos e nós temos os seres que são heterótrofos. Aí, a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles. Pessoal, os seres autótrofos são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento. E aí, eu vou citar para vocês dois exemplos. Quem são esses seres? São as plantas e as algas. São seres fotossintetizantes que passam pelo processo da fotossíntese. Então, os seres autótrofos, eles produzem seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Então, o processo da fotossíntese nada mais é do que a captação de luz, certo? Feita pelas plantas, feita pelas algas, e aí através dessa troca, né, com o aumento da temperatura, a troca de gases, né, de oxigênio e gás carbônico para o ambiente. E aí é através desse processo que a planta produz seu próprio alimento, que é um açúcar natural, né? E aí a gente, quando vai se alimentar da planta, por exemplo, né, de vegetais, a gente acaba consumindo esse nutriente que está sintetizado na planta. Esses são os seres autótrofos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. E os seres heterótrofos são os seres que não produzem seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres já existentes na natureza. Quem são esses seres? Esses seres são os consumidores, certo? Por exemplo, nós e todos os outros animais são os seres que fazem parte do grupo dos heterótrofos, certo? E os decompositores também, que precisam da matéria já existente, mesmo que morta, mas fazem parte desse grupo dos heterótrofos. Aí, outra coisa que a gente precisa lembrar na aulinha de hoje é justamente falar um pouquinho sobre os decompositores. Os decompositores, pessoal, nada mais é do que os seres, como fungos, como bactérias, né, os micro-organismos, que eles ajudam a decompor a matéria, né? Então, eles ajudam a transformar essa matéria de volta para a natureza, né, em forma de nutrientes. Então, eles sintetizam essa matéria orgânica e se alimentam, claro, e acabam transformando essa matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica, professor? Resto de plantas, né? Plantas que caem das árvores, frutos que caem das árvores, restos de animais mortos. E aí, esses seres decompositores, eles vão transformando essa matéria e esse corpo, né? Esses restos acabam voltando para a natureza em forma de nutriente. Os decompositores, eles têm um papel essencial, né? Porque eles transformam a matéria orgânica, certo? No ciclo, né, dos ecossistemas, como a gente está falando que os seres precisam de alimento, na verdade, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cadeias e teias alimentares. Na natureza existe um ciclo, né? Onde uma espécie precisa de outra para sobreviver. E isso é importante, por quê? Porque existe todo um controle biológico das espécies, porque uma espécie precisa da outra. E aí a gente vai entender esse ciclo dessas cadeias, justamente entendendo o papel de cada ser dentro do ambiente. Pois bem, as cadeias e teias alimentares, elas têm um papel importante, porque elas mostram, né, através de um esquema, né, como acontece a ordem, né, da alimentação no ecossistema. Então, as espécies, elas dependem uma da outra, elas precisam se alimentar uma da outra. E isso é importante, porque acaba havendo um controle biológico das espécies. Então, quando uma espécie entra em extinção, consequentemente, vai haver um desequilíbrio na natureza, né? Porque aquela espécie, consequentemente, ela era predador de uma outra espécie. Então, se aquela espécie está em extinção,
É lógico que a outra vai estar em uma maior quantidade, causando um desequilíbrio na natureza. E aí, as cadeias alimentares, elas possuem níveis, né? Tanto as cadeias como as teias. Cada nível possui uma quantidade de energia e ao longo dessa cadeia, esse nível de energia, ele vai sendo alterado. Como assim, professor? O que é cadeia alimentar? O que é teia alimentar? Do que a senhora está falando? Bem, pessoal, eu que nada mais, nada menos, a gente está falando das relações entre esses seres, certo? E aí, nós temos vários grupos. Primeiro, nós temos o grupo dos produtores. Quem são os produtores na cadeia alimentar, na teia alimentar? São as plantas. As plantas é a base da cadeia alimentar. São elas que dão sustentabilidade a essa cadeia, porque elas são seres autótrofos, elas produzem seu próprio alimento e a partir daí ela serve de alimento para outros seres. E aí a gente tem os consumidores, que são aqueles seres que vai consumir, né, a base da cadeia, que é o quê? Que são as plantas. Só que esses consumidores, eles não vão só consumir plantas, eles podem consumir as plantas e outros seres vivos, né, como os animais. E aí nós temos vários níveis de consumidores. Nós temos os consumidores primários, os secundários, os terciários e assim por diante. Quem é o consumidor primário? Aquele que vai consumir as plantas. Quem é o consumidor secundário? Aquele que vai consumir um ser vivo que se alimenta de planta. Quem é um consumidor terciário? Aquele que vai se alimentar de outro animal, que se alimentou de outro animal e assim por diante, certo? E aí nós temos os decompositores, que também são seres importantes, porque eles transformam a matéria orgânica e devolvem para o ambiente os nutrientes daquele corpo já morto, certo? E eles têm esse papel essencial na natureza. Então, os decompositores são os últimos seres da cadeia alimentar, certo?